português nunca respeitou o negro. O governo de Salazar dizia que nós todos somos portugueses. Agora, se somos portugueses, por que há diferença? Era necessário levantá-los da sua civilização pouco civilizada e levantá-los para fazerem parte de uma nação como era Portugal. Muito trabalho, muita porrada, muita comida e pouco dinheiro. Está a ouvir? Sim, senhor. Acabou. Vai trabalhar. Aí a empreitada não acabou. Ale, pumba, você morre. O senhor está a ver, é que fomos massacrados, maltratados. Apesar de tudo, o relacionamento humano era incomparável nos territórios portugueses, por exemplo, em relação à África do Sul. Havia também brancos bons. E eu lamento esses bons brancos terem sofrido por causa de outros. Que Lourenço Marques, para ter esse documento, tinha que ter 4 testemunhas. O meu avô arranjou 4 testemunhas. E cada testemunha tinha que ser pago 20 escudos para poder ter. E com esse documento já, bilhete de identidade assimilada, já podia fazer exame da 4ª classe. Até a partir da 4ª classe, desse documento, eu já sou assimilada. Quer dizer, se eu sou branca já posso estar já no lado dos brancos. Então já não posso estar com as indígenas. Havia uns moçambicanos que tinham cultivado a assimilação. Se faziam de assimilados, quer dizer, quando viam os outros, viam de que os outros eram de classe inferior. Esse não foi assimilado, portanto, não é igual a mim. Éramos 2, era eu e uma portuguesa. Ela ganhava o dobro do meu salário, mas ela não tinha nem sequer a 4ª classe. Mas eu já estava no 2º ano do ciclo preparatório, né? Que eu era mais habilitado, mas infelizmente ganhava menos. De modo que eu pergunto, senhor Brito, como é que eu, com mais instrução, ganho menos? Diz, qual é a sua dúvida? Você é preto. Eu disse, não, mas eu sou português, como é que então não está dito aqui, de identidade, cidadão português, como é que é? Ele disse, não, isso está escrito, mas tu tens dúvida que és preto? Eu disse, não tenho dúvida, então pronto, é isso. Ela é branca, tem que ganhar mais. Havia separação. A separação natural e sem brutalidade. É claro, mas havia. E como de costume, sem paternalismos nem nada, tínhamos amigos de cor. Lá em Moçambique não havia, como em Angola, só brancos e pretos e mulatos. Em Moçambique havia uma força muito grande que era a parte dos indianos tratados por monhés e que eram uma força económica de Moçambique e que faziam um bocado de vida à parte, até de iniciativa deles. Havia, quer dizer, um certo grau de separatismo, não tão evidente nem profundo como o da África do Sul, mas havia realmente zonas distintas aqui a nível da cidade. No centro, a vila onde havia a preponderância dos brancos, dos agricultores, dos fazendeiros, dos donos das lojas, onde muito a custo se integravam alguns mestiços. Na parte sul da vila, um bairro quase que exclusivamente de negros, absolutamente negros. Cá para baixo, em direção a Luanda, outro bairro, Mussafo, que era essencialmente um bairro crioulo, onde 90% dos habitantes eram mestiços. Havia a Baixa, onde, por excelência, viviam os europeus. Havia a parte alta da cidade, onde europeus, mas também já alguns angolanos, mas a sua maioria assimilados, funcionários, a função pública, e a maior parte dos africanos angolanos viviam precisamente nos Moceques, nas zonas periféricas aqui da cidade. Nasci no bairro das Ingombotas, em plena cidade de Luanda, mas nós éramos os únicos negros naquele bairro. Eu nunca tive problemas lá. Mas cada vez que eu saía do bairro e andava a outros bairros, eu já era macaca.
Porque ali toda a gente sabia que era a Amélia, mas ali já era Macaca. Nós mestiços, além de sermos mestiços, né? Portanto, filho, família de portugueses, éramos assimilados. Portanto, nós, em relação a nós, praticamente não havia discriminação. A grande hipocrisia da época que era que Portugal tinha feito um colonialismo, uma colonização diferente de todas as outras potências, que não havia racismo em território português. A prova é que havia negros, brancos, mestiços vivendo harmonicamente, mas o que é certo é que o papel social, o lugar de cada um era determinado pela sua pele. A pele funcionava como um uniforme e portanto, cada um sabia até onde podia ir. O inglês punha-se distante. O senhor pode me falar com o criado dele. O senhor pode, faz favor, trazer um copo de água. O senhor, se faz favor, if you please. Não sei o quê. O português não dizia que eu disse, preto, traz-me. O patrão quer aqui água para isto. Preto, traz. Faziam isso. Aquele nível. Mas, olha, essa troca de tratamento, e isso é mesmo curioso, e só o português que pode fazer isso. Essa troca de tratamento, mesmo assim criou amizade, não é? Ele sabia, o patrão chama-me aqueles nomes, mas também, quando eu tenho problemas, ele resolve todos. E estava contente. Os portugueses não eram racistas, como se verificava na África do Sul, não sei o quê, e também não tinham estranho, como faziam os ingleses, etc. Eram mesmo humanos. É claro que havia alguns, né, mas são poucos, mas o resto não. No tempo da luta dizíamos a relação entre cavalo e cavaleiro. Há homens que gostam do seu cavalo, gostam de andar a cavalo. Estão sempre, gostam e tratam e não sei. Mas o cavalo fica embaixo e o patrão senta em cima. É isso que as pessoas diziam, nós não queremos essa relação de cavalo e cavaleiro. O negro tinha medo do branco. Em algumas vezes considerava-se, então, o branco em Deus. Por outras razões, Deus porque ele tinha carro, por exemplo. Fabricava uma bicicleta. E que o negro naquela altura não tinha esse poder nem essa capacidade. Havia um sentimento realmente muito forte de temor, de respeito temeroso para com não havia realmente aquela aproximação que se pensaria. Claro que no meio disto tudo há exceções. Havia aquelas famílias brancas que tratavam os seus criados negros, porque toda a gente não havia criadas brancas, nem criados brancos, era tudo. E tratavam-nos bem, com carinho, com amizade. Até havia brancos que mal sabiam escrever, mas por ser branco, então tinha mais uma consideração muito superior a um negro, embora este negro tivesse preparação acadêmica. O relacionamento que havia naquela altura era do patrão e do empregado. No entanto, não havia aquele relacionamento, por exemplo, de uma amizade profunda, uma amizade assim de carinho. Nunca houve o convívio não. Eles eram criados e nós éramos patrões, éramos senhores. Isso nunca houve, ninguém pode dizer que houve. Mesmo no Pacto Final, quando nós saímos lá em 74, não havia. Os negros que iam até ir à terceira classe e tal, era nas missões. Nas missões é que aprendiam a ler e tal. Nas escolas oficiais, as escolas primárias do Estado, não havia. Não havia escola para moçambicanos. No tempo colonial podia contar escolas, por exemplo, aqui no sul mais ou menos, mas no norte era muito difícil. A escola que havia no norte, nas missões, os padres, nas missões. Não se abriam
escolas, não se criavam escolas sem que houvesse uma população infantil branca que o justificasse. Depois deste vídeo, eu gostaria de confrontar-me com aqueles que estão aqui a querer alimentar a teoria dos militantes e membros do Partido Chega de Portugal. Porque eles não admitem que os portugueses maltrataram os africanos. Eles não admitem que a colonização foi um mal, a escravatura não houve crimes. Se na colonização aconteceram estes factos que acabamos de ouvir, testemunhas vivas, algumas delas, e com uma certa autoridade para falar, quem são estes que estão aqui a vir a tentar manipular os factos históricos, não é? Aí, quem diz que levou a civilização, sem a colonização nós não teríamos as estradas que existem, nos deixaram o mundo, não é? Trouxeram-nos a civilização, éramos pré-históricos. Portanto, geralmente não é minha função vir aqui fazer análises, uma ou outra vez eu faço, mas por isso que está a acontecer, eu não posso permitir, eu não posso de facto ficar no despercebido e ficar inerte de trazer aquela que é o meu posicionamento. Este é o meu posicionamento, que as pessoas queiram ou não. Nas minhas veias corre o sangue dos meus ancestrais, que são povos congos, do qual o português, o belga, o francês e entre outros amigos deles, não é, dividiram este povo em várias nações. Portanto, éramos uma nação, dividiram-nos em várias nações. Embora que havia diferenças entre nós, os povos africanos, mas existia uma outra forma de nos relacionarmos, não é, entre nós. E se hoje existem estes problemas, por exemplo, o meu povo hoje, nem todo ele consegue falar a sua língua nativa. É culpa de quem? Quem é que veio destruir esse nosso patrimônio? Ora bem, quando se fala dos 50 anos que se vive hoje, depois de 75, eu estou de acordo, é uma responsabilidade do MPLA que não restituiu um país aos angolanos, segundo os nossos ensejos e os ensejos dos nossos pais, nossos avós que lutaram para a libertação nacional, para a independência. E trouxeram-nos a narrativa de que quem conquistou a independência foi o MPLA. É uma mentira que o próprio presidente João Lourenço, em outra linguagem, com malabarices, confirmou que a luta da independência ou a conquista da independência não é mérito do MPLA. E reconhece os signatários de Alvor. Portanto, não vamos esconder uma parte da história, uma parte da realidade e alimentar uma outra. Principalmente eu fico muito triste com os meus compatriotas, meus concidadãos angolanos, que querem utilizar a tese que hoje o Partido Chega apresenta para a sua campanha eleitoral, para a sua visibilidade, como uma justificativa de, portanto, luta contra o MPLA. É necessário, assim o MPLA fica exposto. O MPLA já anda exposto há bastante tempo. Esqueceram-se do Bob Geldof, que é mesmo lá em Lisboa, em Portugal, tinha denunciado que Angola é governado por mafiosos, por bandidos. Querem apagar aquela declaração do senhor Bob Geldof que o embaixador Mários Barrica tinha abandonado aquele evento, digamos, não é? Aquele evento de gala. E entre outras denúncias que existem. Aqui a questão de Angola, a responsabilidade do MPLA, nós os angolanos devemos estar todos nós alinhados em lutarmos para resolvermos o problema de Angola.
ok? Os 50 anos não nos são satisfatórios. Agora, alimentar a tese do senhor Ventura, porque o Ventura está a fazer bem e temos que estar todos nós atrás de ver. Por que na altura nós todos nos estivemos atrás do senhor Bob Geldof e não se alimenta as declarações do senhor Bob Geldof? E eu não acredito que amanhã o senhor Ventura, mesmo se ele ganhar as eleições presidenciais, que é ele que vai resolver o problema de Angola, virá e vai tirar o João Lourenço do poder. Eu não acredito que o senhor André Ventura conseguirá fazer o lobby, ou vai convencer, fazendo seu lobby em toda a Europa, para bloquearem todas as ações de João Lourenço. Não é assim, não vamos ser míopes em termos de política. Basta nós voltarmos no histórico, na fase mais quente em que a UNITA tinha uma diplomacia muito forte cá no Ocidente, cá na Europa, não conseguiram convencer as nações europeias para condenarem, fazerem boicotes no governo de José Eduardo dos Santos. Ao contrário, o que é que depois vimos? Até os próprios americanos começaram a apoiar o MPLA. Hoje, quem é que apoia o governo dos Estados Unidos, o governo do MPLA, se não é o próprio americano, o primeiro grande apoiante do governo de João Lourenço? Muitos estão a pensar que com o Trump vai fazer... Já ouviram alguma vez Trump a fazer uma declaração forte contra o governo do João Lourenço? Ao contrário, o governo do senhor Trump, não é? Quantas vezes já elogiou o governo de João Lourenço? A última viagem presidencial de Joe Biden, onde é que foi? E mesmo numa fase de transição administrativa, do qual aquela viagem não tinha grande força administrativa para os efeitos de relações internacionais dos Estados Unidos e Angola, ou o resto do mundo. Porque já tinha um presidente eleito, na prática americana, o presidente Biden estava fazendo funções, portanto estava já a transferir as suas responsabilidades. Aquilo foi mais uma viagem turística e que foi um proveito, não é, de marketing político para Angola. Para os Estados Unidos aquilo não diz nada, porque os Estados Unidos tira petróleo e outros bens em Angola desde quando? Portanto, vamos evitar ser infantis políticos. Não é? Em política não é assim. Isto nós estamos a dar vantagem, não é, a quem sempre deu para pro o nosso país e o nosso continente. Não podemos dar os louros ao senhor Ventura. Esta é a minha posição. Queiram ou não, e eu vou continuar com esta minha posição, porque tenho muitos registros das declarações do senhor Ventura que não pode passar assim. E a luta de Angola para o bem-estar de Angola é entre nós, angolanos. Não é o vizinho que vai vir arrumar a tua casa. A tua casa deve ser arrumada por ti próprio e os componentes da tua família. E os componentes da nossa família somos nós, entre nós angolanos, independentemente das sensibilidades políticas que o país tem. Vamos ter que conversar entre nós. Isto é matéria da conversa do nosso quintal. Assunto do nosso quintal é nosso. E não é o senhor do Chega que vem aqui querer nos ensinar ou lutar por nós. Eu penso que é um grande erro que muitos que estão a apoiar o Ventura porque está a criticar o João Lourenço. Ele que critica o João Lourenço, está a nos ajudar, critique o João Lourenço e o MPLA dele, mas que não generalizem nos seus argumentos, não é? Quando vem insultar o povo angolano, o povo moçambicano, o povo santomense, o povo guineense, o povo cabo-verdiano. Porque os senhores do Chega são negacionistas de todo o mal que Portugal tinha feito em Angola. Eu não estou a justificar os 50 anos, mas antes dos 50 anos, qual é o discurso do Chega? Qual é o discurso dos senhores do Chega? Portanto, eu não posso partilhar, eu não posso comungar, não posso comer, não posso fazer a ceia no mesmo prato com estes senhores. Ok? Pão é pão, queijo é queijo. Pão é pão, queijo é queijo. Uma coisa é noite, outra coisa é dia.
voltem a ver desde o início, escutem o testemunho dos nossos mais velhos, depois vamos discutir. Obrigado a quem acompanhou até aqui.